Em 1997, você poderia vir até este ponto, exatamente aqui, para ver famílias de orangotangos que costumavam viver nas árvores, mas agora não estão mais, eles se foram. Querem ver por quê? Eu mostro para vocês. Beleza. Disseram que um produto feito dessa planta está causando tudo isso. Usando-a de forma errada, podemos destruir o planeta e depois vai para a América Latina, já que seu derivado é o mais barato e consumido do mundo. Ela foi chamada de a planta mais destrutiva do planeta. Como a cultura mais prejudicial da história, os ambientalistas colocaram ela na capa dos inimigos do meio ambiente. É importante questionar a versão oficial. Não dá para confiar em tudo que vemos nas notícias. Por isso, vim investigar. Investigar, e acontece que não tem nada de errado com essa planta. Os bobos, como sempre, somos nós que estamos fazendo tudo errado. A destruição é real, claro, mas nós é que somos os idiotas, movidos pelo lucro. Na verdade, essa planta é a melhor opção no mundo agora para resolver a crise da fome. Quer ver como era, como costumava ser esse espaço? Vamos ver, vamos começar do início, vamos deixar tudo certinho. Claro e explicado, por anos vi muitos documentários mostrando a destruição e o desmatamento causados pelas plantações de palma de óleo. Mostravam imagens como esta, do que costumava ser a selva, e um jornalista vinha e mostrava a destruição como eu vim fazer agora. O que está certo é preciso estar consciente, mas também condenavam a palma e faziam um apelo ao boicote. Mas a realidade baseada em evidências que eu reuni, e vou mostrar para vocês que se substituirmos esse óleo, as alternativas destroem 10 vezes mais. Esta aqui, do jeito que vocês estão vendo, é a nossa melhor opção para um futuro sem fome. A palma de óleo não é tão ruim quanto nos disseram, na verdade não é ruim. O problema não é nem o óleo nem a árvore, somos nós. Não é uma planta ruim, é um erro humano, mas a economia mundial depende dela. Me propus a fazer o vídeo em espanhol que melhor explique esse problema mundial da forma mais breve e objetiva. Apresento para vocês e me digam se consegui. Vamos ver isso desde o começo mesmo. Por milhões de anos, isso foi todo o planeta Terra. Essa paz, essa tranquilidade onde os animais viviam sozinhos, sem seres humanos. Solidão total, sem poluir, sem destruir, sem guerras. E em uma fração de tempo, chegamos nós e olha só, toma! Aí vai a destruição total. Te desafio a ir ao supermercado na sua cidade e encontrar um único produto embalado que não tenha óleo de palma. Não tem, pode procurar. Talvez aqui na América Latina a gente não use diretamente para cozinhar como na Ásia, mas está em tudo. Sabritas, gansitos, doces, pão, não só comida, cosméticos, sabonetes, tintas, para tudo, até para fazer combustível. Se não aparece na lista de ingredientes como óleo de palma, pode aparecer com qualquer um desses nomes. São centenas. Todos são a mesma coisa. No começo, produzíamos esse óleo de onde fosse possível. Quanto mais barato, melhor para lucrar mais. Até os anos 70, quando ficou na moda ser saudável e fitness. Estudos médicos revelaram ao mundo o grande impacto do quão prejudiciais são as gorduras trans e as gorduras saturadas. Essa notícia fez com que países como a Dinamarca as tornassem ilegais em todo o país. Então, a indústria alimentícia ficou em alerta máximo. Porque as gorduras trans são a base de tudo o que eles vendem e as alternativas saudáveis são muito, muito caras. E triplicaria o custo de produção deles em tudo. Não, e agora quem poderá nos defender? Este é um metro quadrado de terra arável. Se neste metro quadrado plantarmos soja, ele vai nos dar 40 gramas de óleo. 40! Mas se em vez de soja plantarmos uva e das sementes das uvas extraímos óleo, então vai nos dar 70 gramas de óleo. Mas se plantarmos palma de óleo, ela vai nos dar tudo isso. 330 gramas de óleo. E não só nos dá mais óleo, como também é muito mais saudável. Não é marketing. Na verdade, é uma alternativa mais saudável às gorduras saturadas. Faz com que os produtos durem mais nas prateleiras, sem ficarem rançosos.
É o óleo mais barato de produzir que se conhece. 1 quilo inteiro custa menos de $2. Nos dá 9 vezes mais do que o óleo de soja. A palma é permanente, dá fruto o ano todo. O cultivo tirou dezenas de milhões de pessoas da pobreza ao redor do mundo. Pode crescer onde outras culturas não conseguem. Parece bom demais para ser verdade. O problema é que só cresce nos trópicos, onde estão as florestas do mundo. Então a pergunta que nós, seres humanos, fizemos foi: o que preferimos? O habitat natural de muitos animais, como o orangotango, as florestas virgens e preciosas, ou queremos o óleo? E as pessoas disseram: não, 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 eu prefiro as florestas. E então o Deus Dinheiro chegou e disse: olha, meu filho, aqui você vai ter lucros. E o que dissemos? Pode derrubar essa floresta amanhã. Quando o filhote de orangotango procurava sua casinha, sua árvore para dormir. Pegue sua arvorezinha para dormir. Sentimos muito, filhote de orangotango. Sua vida não nos importa. Queremos mais dinheiro. A maioria dos óleos vegetais comestíveis, que são saudáveis, se parecem mais ou menos assim. O problema com esses é que são muito aguados, são muito líquidos. Eles não servem para preparar alimentos saborosos como a margarina. Então é preciso colocar essa ligação dupla para deixá-los um pouco mais espessos. Mas aqui eles já se transformam no que em inglês é chamado de trans fats. Gorduras trans, gorduras saturadas, gorduras ácidas. O pior tipo de gordura que existe. E essas gorduras saturadas são as que aumentam o colesterol ruim e diminuem o colesterol bom. Como eu, que já tenho o colesterol alto. Estou em alto risco de derrame cerebral, infarto. É aí que entra a mágica da palma de óleo. Como as sementes do ermitão. Metro por metro, o óleo de palma é nossa melhor opção em termos de espaço, poluição, custo de produção e saúde. Mas como sempre, como se tivéssemos saído da sala da justiça, chegou o time dos super-idiotas, que somos nós. E encontramos uma maneira de pegar algo tão positivo e transformar em algo destrutivo. Então, começamos a plantar feito loucos. Não tem outra palavra. Sem planejamento, estratégia, otimização, nenhum plano para evitar desperdício. Então, em vez de substituir as colheitas já existentes e maximizar a produção, começaram a queimar e desmatar grandes áreas de floresta, com um altíssimo valor ecológico e de conservação, causando fumaça no ar por semanas, na Ásia, África e América Latina, provocando erosão e contaminação da água no habitat natural de muitas espécies ameaçadas, como o tigre, o rinoceronte, o elefante e nosso parente mais próximo, o orangotango. Então os ambientalistas partiram com tudo contra essa pobre palmeirinha. Então já sabe, se você quer se decepcionar com o ser humano, se quer perder a fé na humanidade, quer ficar deprimido com o rumo que o planeta está tomando? Vem caminhar aqui. Se eu já vi, agora você também tem que ver. Não é justo eu carregar essa dor sozinho. Tenho que passar para você. E aí a gente divide entre todos. Igual quando estão batendo no seu amigo e você não sabe brigar, mas mesmo assim se aproxima. Para dividir a surra entre mais gente e doer um pouco menos. Assim, por não haver regulação, organização, planejamento ou controle. Em poucos anos, substituiu as florestas e cobriu a maior parte das terras aráveis e do espaço disponível na Indonésia, Malásia e Tailândia, uma das áreas de floresta mais importantes do planeta. A tudo isso, some outra cultura, a seringueira. Aqui é a mesma coisa, a mesma história. Assim como o óleo, precisamos de borracha para tudo, e essa arvorezinha nos fornece borracha muito barata. Olhem ali com a panelinha. Aí vai. Estou saindo da cidade de Ao Nang para a cidade de Phuket. 3 horas de viagem. Nessas 3 horas, tudo o que eu vi é palma de óleo, seringueira, o terreno recém-desmatado para plantar palma de óleo, a seringueira. Ali estão plantando apenas os coquinhos, aquele caminhão que está passando ali. Esse é o óleo de palma. Vejam, seringueira de um lado,
palmeira de óleo do outro. E assim por todos. Ora-se. Horas. Às vezes eles trocam de lado. Agora você já tem a borracha daqui. E a palma de óleo por aqui. Às vezes palma de óleo ou borracha dos dois lados. Mas aí estão. O método atual desperdiça muito. Só se aproveita menos de 10% da fruta para óleo. E o resto é jogado fora. Só tiram a parte de dentro da sementinha. Espremem, tiram umas gotinhas. E todo o resto vai para o lixo, para facilitar a colheita. As árvores ficam muito afastadas umas das outras. Isso aumenta a quantidade de espaço necessário. Olhem só como já dá para ver quase todo o país dos dois lados. Desse lado com as palmeiras de óleo e desse lado com a seringueira. Vejam quantas árvores por metro quadrado você tem. Olhem! De cima dá para ver a vegetação e tudo, mas daqui de baixo já está ficando careca. Compare com esta área. Olhem, é isso que se chama ecossistema. Uma combinação de diferentes elementos. E sim, você pode ter uma ou outra palmeira de óleo. Vejam, acho que ali dá para ver uma. A verdade é que está difícil caminhar por aqui. A vegetação está muito densa. Mas ali acho que dá para ver uma. E não tem problema. Olhem para essa árvore. É como um prédio. Vejam, este é o ambiente perfeito para todas as espécies, que já têm milhões de anos vivendo aqui. Já se adaptaram. Você não pode vir e substituir toda essa diversidade e trocar isso por uma plantação simétrica de uma única espécie. Olhem, estão vendo isso? Se vocês veem o espaço, essa simetria perfeita que não existe na natureza. Para plantar essa famosa borracha, e a verdade é que precisamos dela, eu a utilizo. O telefone com o qual estou gravando tem uma capa protetora feita dessa borracha, tem esse boné que estou usando, meus tênis. Eu seria hipócrita se dissesse para vocês: ah, temos que cortar? Tudo isso não precisamos. É claro que precisamos. Então você chega na Tailândia e vê tudo isso. E você diz, uau. Eles conservaram suas árvores e florestas, mas é um verde artificial. Bem, já vimos que a destruição é inegável. Também vimos que os benefícios são necessários, também são inegáveis. Então, o que fazemos? O que fazemos? Olha, ali está a selva, ali começa, aqui já termina e começa um bairro novo. O que fazemos se estamos fazendo tudo de qualquer jeito? Como eu disse, então qual é a forma inteligente? A primeira é adensar o máximo possível. O primeiro passo é misturar com essa espécie de palmeira, que é a nanzinha. Ela te dá a mesma quantidade de fruto, mas não cresce mais do que 1,5 metro, assim fica muito mais fácil de colher o fruto. Você planta as palmeiras grandes, como sempre, e entre as fileiras, no espaço que fica vazio, plantamos essas pequenininhas. Isso duplicaria ou triplicaria a densidade? E falando em densidade, sim. Se você usar drones e outras máquinas mais sofisticadas para colher, em vez de pessoas com escadas e facões, é possível duplicar ou quadruplicar a densidade sem desmatar mais floresta. Depois, com técnicas de destilação, em vez de apertar a sementinha e espremer o óleo, ele é extraído por destilação. E assim, podemos extrair óleo de toda a fruta, e não só dos 10%, como é feito agora. Ao fazer isso, é possível extrair 25 vezes mais óleo do mesmo solo que já temos agora, ou seja, das mesmas plantações de palma de óleo que existem atualmente. Mas elas nos dão de 25 a 30 vezes mais. Isso deveria ter sido feito desde o início, mas não fizemos do jeito preguiçoso, mais fácil e rápido. Isso é porque vocês lembram do que eu disse nesses vídeos. Quem é o verdadeiro Deus Todo-Poderoso que governa este mundo? O Deus Dinheiro? Quer prova? Aqui está a sua prova. Diga para qualquer religião orar pelas selvas da Tailândia, nada o impede, ao dinheiro nenhum Deus vence. E não é só aqui, a beiradinha vai até onde seus olhos alcançam. E já sei o que vão me dizer. Ai, seu chiapaneco bobo, como você exagera, como você é idiota. Ao lado das rodovias sempre vai ter plantação, porque é onde é logisticamente melhor. Subi até aqui para mostrar que vocês estão errados, não para quem me chama de chiapaneco bobo. Não, nisso eles têm razão, mas sim para aqueles que dizem que é só nas rodovias. Bom, lá está a rodovia, vejam até onde ela vai.
Até onde seus olhos conseguem ver, vejam óleo de palma ou seringueira, e nem todo o desmatamento é por causa dessas plantações. Vamos ver isso aqui. Olhem um complexo esportivo, ocupa bastante espaço. Vejam, tudo isso precisa ser escavado para que possam ter aqui o seu esporte, não a sua cultura. Assim como essa aldeia, vejam, está apenas em expansão, ali já é a selva tailandesa. Caminhe uns 20 minutos para lá e você está no meio de uma das selvas mais densas que você poderia ter visto na sua vida. E aqui eles já têm sua academia de Muay Thai e boxe, que bom para eles, são esportistas e artistas marciais. Por cultura, Goku ficaria orgulhoso deles. Mas toda essa destruição para fazer instalações esportivas é mínima comparada com a destruição para a agricultura. Agora faltam as outras plantações, e nem todo o desmatamento é para plantações. Também há algo muito importante: viver. E essa, como você impede? Pois precisamos de casas. Onde as pessoas vão morar? Não podemos viver no chão ou nas árvores. Precisamos de moradia. Então todas essas necessidades são justificadas. As imagens de satélite do Google mostram que em 2012, aqui, neste exato ponto, ainda era floresta. Se vocês olharem na imagem de satélite, era pura vegetação densa. Tipo, aqui tinha um macaco brigando com um tigre e uma sucuri estava assistindo. Ou seja, era uma selva. E agora já é esse novo conjunto habitacional. Precisamos dessas moradias? Claro, com certeza. Ninguém nega isso. Precisamos dos empregos que elas geram. Claro, o desenvolvimento é inegável. Aqui ninguém é contra o desenvolvimento. O que todos nós também concordamos é o quão trágico é ir perdendo a selva. E não é pouca coisa. São milhões de hectares de floresta. E assim continuamos perdendo centenas de quilômetros quadrados de floresta por dia. E continuamos tendo mais filhos que precisam comer. E continuamos produzindo comida. E continuamos plantando essa comida. E a solução é que todos estejamos informados, com evidências e veracidade, respeitando a liberdade de imprensa. Que ninguém seja censurado por publicar a verdade, mas que ao mesmo tempo ninguém publique notícias falsas. Se todos estivermos informados com base na verdade, vamos pensar em algo para melhorar e resolver nossa crise de moradia, de comida, de eletricidade, de tudo. Centenas de crises. Lembrem-se, 2 pontos-chave. Liberdade de imprensa e veracidade, sem teorias da conspiração ridículas e bobas, apenas honestidade ao reportar. Por aqui, encerro meu relatório. Até a próxima!